A primeira pesquisa Ibope Rede Globo sobre a disputa para o Palácio do Planalto revela: se a eleição fosse hoje, a diferença entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva seria de 5 pontos. O presidente Fernando Henrique Cardoso receberia 33% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva teria 28%. Ciro Gomes, 8% e Enéas, 5%. Os votos em branco e nulos somariam 14% e os entrevistados que não opinaram são 12%. A briga pela presidência, portanto, não seria resolvida no primeiro turno, segundo a pesquisa. É uma pesquisa que, como sempre diz o presidente do Ibope, é um retrato do momento. Veja agora quem seria o próximo presidente da República se a votação do segundo turno fosse feita hoje. O presidente Fernando Henrique Cardoso seria reeleito com 45% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva conseguiria 38%. Votos em branco e nulos seriam 11% e as pessoas que não opinaram somam 6%. O Ibope perguntou também em qual candidato à presidência os eleitores não votariam de jeito nenhum. O ex-presidente Fernando Collor de Mello tem a maior taxa de rejeição, 41%. Luiz Inácio Lula da Silva aparece em seguida com 32%. E o presidente Fernando Henrique com 29%. 25% dos eleitores não votariam em Enéas de jeito nenhum. No caso do ex-ministro Ciro Gomes, a taxa de rejeição cai para 13%. Nessa pesquisa, o Ibope ouviu 2.000 eleitores entre os dias 30 de maio, sábado passado, e 3 de junho, anteontem. Veja o que eles pensam do governo Fernando Henrique Cardoso. A administração do presidente Fernando Henrique Cardoso foi considerada ótima ou boa por 28% dos entrevistados, regular por 44%, ruim ou péssima por 27%, 2% não opinaram. 45% dos eleitores aprovam a maneira como o presidente Fernando Henrique administra o país e outros 45% desaprovam, 10% não opinaram. Pelo que dá para entender, a eleição está disputada e o eleitorado dividido, Franklin. Lina, Fernando Henrique está na frente, mas a vantagem é pequena. Fernando Henrique vai melhor entre os jovens. Tem 41% das intenções de voto na faixa de 16 a 24 anos, contra apenas 27% de Lula, que praticamente empata com o presidente entre os eleitores de meia idade. Fernando Henrique ganha no interior, com 10 pontos de vantagem, empata nas capitais, mas perde para Lula nos municípios da periferia das grandes cidades. Nessas áreas, Lula tem 8 pontos de dianteira. Pela pesquisa, você diria que Fernando Henrique perdeu votos nos últimos tempos? Sim, Lília. Embora esta pesquisa, Ibope Rede Globo, seja a primeira de uma série e não haja uma outra para comparar. O Ibope, entretanto, perguntou aos entrevistados se eles mudaram a intenção de voto no último mês. 4% desistiram de votar em Fernando Henrique. 3% decidiram votar em Lula e 1% em Ciro Gomes. Outro dado interessante, 70% dos eleitores do presidente vão votar nele porque acham que ele é o melhor candidato, mas 28% porque não tem outra alternativa. Em compensação, 10% dos eleitores de Lula julgam ótimo o governo Fernando Henrique. E nada menos de 44% acham que o governo é apenas regular. Ou seja, as intenções de voto ainda não estão tão consolidadas assim. Vamos esperar as próximas pesquisas e ver se Fernando Henrique continua caindo e Lula continua subindo, ou se Fernando Henrique chegou no piso dele e Lula bateu no teto. Presos em São Paulo.